Eu vi um vídeo do Paulo Filósofo falando sobre crítica, né? Às vezes eu não critico o conteúdo dele porque o conteúdo dele é muito bem feito. Tem um vídeo aqui que eu tenho que criticar ele, mas eu não sei como construir porque é uma questão muito complicada, né? Envolve economia, né? E sobre o Holocausto aqui. Então, Paulo Filósofo, o Holocausto é uma questão complicada. Da mesma forma que eu fiz aqui vídeo aqui dizendo que eu não, como fala, eu não me sinto bem principalmente com o pessoal do Ceará do meu lado, tal, porque eu senti insegurança de lidar com eles, né? Mas tudo isso é uma questão de entendimento, de entender porque um cara do Ceará é preconceituoso, às vezes comigo, com as experiências que eu tive na minha vida, ou entender a construção social do indivíduo, entender a minha construção individual de como eu vejo as coisas e as pessoas, de como eu trato as pessoas, e a consequência disso é a chave da solução. Sobre o Holocausto, eu queria colocar uma crítica aqui. Tem um novo ministro do Bolsonaro que ele é descendente dos judeus, e infelizmente, Paulo Filósofo, o nazismo ele é tanto de esquerda como de direita, né? Ele é o anseio da Adolf Hitler ter todo o poder e o controle total do poder, e isso faz com que empresários destruam e massacrem seus empregados, né? Mas também é a questão do socialismo. O Hitler ele começou a mandar, como fala, tentando reescrever a sociedade conservadora com ideologias racistas e preconceituosas com seu próprio sangue, com seu próprio povo e com seus vizinhos, né? E com todas as outras pessoas. E que os conservadores lutaram contra o Adolf Hitler. Porém, antes da luta dos conservadores com Adolf Hitler, houve como fala, o marxismo cultural, a Gramsci, a implementação do fascismo, a implementação do comunismo, a implementação de muitas coisas no nazismo do Hitler, né? E os judeus odeiam o socialismo, odeiam o comunismo, e tudo isso é pela marca do Holocausto ao povo hebreu. Por essa razão, o ministro do Bolsonaro faz, como fala, discurso vamos dizer aqui, de ódio aos comunistas, aos socialistas, dizendo que todo mundo que é socialista precisa pegar seus diplomas analfabeto. O que mais que ele traz cada informação polêmica, que ele é contra a filosofia, ele é contra a sociologia, e ele está preso dentro desse ódio. Uma coisa é você repudiar o Holocausto, outra coisa é você não se perdoar pelo Holocausto, se culpar todos os dias por causa de um erro de um indivíduo, das esferas que esse indivíduo estava, e de toda uma população acreditando nisso. É uma coisa, ó, todos eles erraram por essas razões, isso, aquilo. Mas outra coisa é você todo dia viver o Holocausto dentro da sua vida, e você ter tanto ódio, que você, em vez de você construir uma vida feliz com a sua família, você faz o sionismo para Israel, pega o seu irmão árabe, que todos os árabes têm sangue hebreu, tem sangue do povo judeu, tem sangue do povo levita, tem sangue dos que fugiram do primeiro cativeiro de Israel, que a primeira destruição de Israel foi por aceitar povos imorais. Eu não estou falando sobre a cultura, mas povos imorais, povos estrupadores, canibais, povos que tinham relação com seus próprios filhos quando eram bebês, povos que eram extremamente contra a democracia e o respeito à vida e a ajuda e a construção entre seus irmãos. Israel aceitou esses povos, se tornou pior do que esses povos, e você vê que a Torá ou a Bíblia, você só vai ver desgraça dentro do povo hebreu, né? E aí os povos árabes que estão lá no Oriente hoje, eles são fugitivos do primeiro cativeiro de Israel, são descendentes como fala, de Ló, como fala, esqueci qual é o nome dele, Nimrod, descendentes, eu acho que não é do Nimrod, é do Edom, descendentes como fala, de todos aqueles que estavam com o verdadeiro Deus e com os parentes e tal, fugitivos do segundo cativeiro.
E aí vem até a grande questão. O Paulo Filósofo falou que tem alguns judeus que acreditam que os judeus que ficaram no Holocausto foram fracos. Os que ficaram no Holocausto, existe uma questão. Naquela época existia uma cultura de respeito, responsabilidade. O povo judeu, eles começaram a ter uma degradação, cada vez uma degradação progressiva pelo povo alemão. Primeiro eles eram acusados de tudo, depois os que foram inteligentes fugiram, vieram para o Brasil, vieram para as Américas, foram para os outros países da Europa. Depois como fala, da cultura antissemitista, houve xingamentos, perseguições, foi retirado todos os bens, os comércios, eles foram jogados no gueto, do gueto houve toda aquela coisa horrível, que o Adolf Hitler era descendente de judeu, mas ele era um judeu que enlouqueceu porque ninguém ajudou ele, ele estava largado às próprias trachas, e ele pedia ajuda aos seus consanguíneos, né? E eles desdenhavam do Adolf Hitler. E Hitler era baixinho, ele era feio, ele não era loiro, ele era caucasiano, descendente de negro, ele era humilhado todos os dias no campo de batalha. E isso levou ele à loucura, levou um espírito de grandeza, né? Aonde que ele acreditava que ser um judeu não adiantava em nada, só adiantava ser um alemão alto, loiro de olho azul, né? E voltando à questão aqui, o povo árabe, se bobear, às vezes até mais judeu do que o próprio hebreu, né? Eu não sei porque que o povo judeu ficou todo branco, porque o judeu nunca foi branco na vida, né? Os levitas nunca foram brancos. Os escravos, que foram a única razão de Jeová ter trazido a salvação de Israel, também não eram brancos, eram do meu tom para mais ou para menos, né? Até negros. E eles se misturaram com o povo europeu. E o povo oriental ali, eles são os verdadeiros descendentes de Israel. Eles acreditam que eles são gentios. Eles são misturas de todos os povos árabes. E o povo hebreu fez o sionismo lá, invadiu lá, porque a vida deles estava totalmente errada, aconteceu um monte de erros. E por causa do ódio do Holocausto, hoje o povo de Israel faz o que o Paulo Filósofo fez. O Hamas está perdendo a guerra, joga um míssil em Israel, a Israel, sem querer, mata a criança, eles começam a se vitimizar, e aí o mundo todinho fica contra Israel e a favor dos grupos terroristas, né? Que ali a briga deles é por causa do verdadeiro Deus, o mesmo Deus, Jeová ou Alá, é o mesmo Deus, eles brigam pelo mesmo Deus, eles brigam pela mesma terra, eles são irmãos. É uma coisa que não faz sentido. Não faz sentido a briga de Israel com a Palestina, de Israel com os muçulmanos. Tanto que na época que eu ganhava muito dinheiro, fui ver se eu poderia me tornar cidadão de Israel lá, e descobri que eu tinha que matar o povo árabe. Eu falei, opa, matar a gente. Deus fala que a gente tem que seguir os passos de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não tinha onde dormir, ele não tinha onde comer. Ele era uma pessoa que ouvia o coração das pessoas, ele era uma pessoa que queria enxergar a verdade. Ele discutiu tanto a verdade individual, a verdade social e a verdade desse sistema de coisas. Ele ofereceu todas as saídas e solução, ofereceu um reino perfeito, e todo mundo recusou. E quando Jesus Cristo morreu, ele morreu como um louco, rejeitado por todas as pessoas. Tanto quando ele estava lá no madeiro lá, ele disse, Eli, Eli, lama temalé, Deus mesmo me esquecesse aqui, eu não posso morrer porque ninguém entendeu a mensagem, mas não era para ninguém entender a mensagem. O único que entendeu a mensagem de Jesus Cristo foi o apóstolo Paulo. Ele foi o único que explicou a vinda de Jesus Cristo aqui na Terra, dos apóstolos, mas ele veio muito depois dos apóstolos. E o apóstolo Paulo, ele vem explicar o que é o ser humano, quem é o ser humano, qual é o objetivo do ser humano, que nós não podemos seguir o modo da carne. O modo da carne é uma condição que o Jesus Cristo disse sobre o caminho estreito, o caminho largo. Infelizmente, as pessoas da nossa sociedade, elas vivem pelo caminho largo, elas vivem adorando coisas, questões e situações, e esquecem um objetivo que está acima de todas as situações, probabilidades e eventualidades da vida dos seres humanos na Terra, que é a vida, que é o amor, que é a justiça. Nenhum ser humano pode ser justo demais.
Porque a partir do momento que eu sou justo, eu vou começar a julgar as pessoas pelas suas falhas, pelas suas fraquezas. E o amor, ele está acima da justiça, porque eu falo assim, aquela pessoa ela tem aquela falha, ela tem uma fraqueza. Então eu tenho que respeitar aquela pessoa e tentar entender e conviver com aquela pessoa. E o mais importante é que aquela pessoa viva, mesmo que ela não tenha força ou mesmo que ela seja errada, né? Então o amor é a razão de todas as coisas. Satanás, o diabo, na Bíblia, ele é relatado como um indivíduo que não tem amor, um indivíduo que ficou louco porque ele só queria justiça. Ele não consegue enxergar justiça entre nós humanos, né? Isso é uma questão muito complexa e profunda para se discutir aqui agora. E o que mais? E o Holocausto em si transformou o povo judeu no novo nazista da Terra. Eles, igual os Estados Unidos, eles se consideram super soldados, eles se consideram a superpopulação, o povo escolhido, o povo sábio, o povo que tem que pegar uma faca, botar na boca, um fuzil na mão e sair matando qualquer um que ameace eles, né? Ou seja, eles a mesma questão que Adolf Hitler sofria todos os dias de ameaça, os judeus sofreram a mesma ameaça que Adolf Hitler sofreu. Adolf Hitler transformou o povo judeu exatamente igual ele em um povo que se sente ameaçado e fala assim, se você me ameaçou, você tem que ser morto imediatamente, né? Isso é uma questão socióloga que deveria até ser discutida. Se o Adolf Hitler quis transformar o povo dele em uma máquina de destruição em massa, né? E o povo judeu esqueceu qual é o caminho da verdade, esqueceu qual é o objetivo da vida, esqueceu todas as coisas. O povo árabe, me desculpem se um árabe ver esse vídeo aqui, eu considero que vocês ainda não foram totalmente esclarecidos pela verdade que eu conheço, né? Mas o seu Deus é o mesmo Deus que o meu. E o que eu aprendi que o que eu aprendi que o caminho é o amor. Você pode ficar com a sua intolerância aí, mas eu estou sendo... O meu é Deus de verdade, não tem outro nome. Isso é discurso de ódio que você está fazendo, né? Né? Como fala, quando você conversa com eles, eles falam que é a pronunciação que vai mudando. Eles acreditam em Jeová também, né? Eles acreditam que eles têm que fazer guerra santa, né? E que Deus vai dar a idade para eles. Eu acredito, ou ao contrário, que eu não devo fazer guerra santa em nome dele, mas que eu devo seguir em caminho dele e imitar o caminho do filho dele. Vocês não consideram Jesus Cristo como salvador de vocês, né? Mas você fez até esquecer sobre a construção aqui da ideia aqui. E aí, como posso dizer aqui para vocês aqui? Existe um ódio muito grande dentro de Israel, existe um ódio muito grande dentro da Palestina, um ódio que faz as pessoas esquecerem qual é o verdadeiro objetivo da vida, esquecerem que a vida é o bem mais importante, que nós trabalhamos pela vida própria, pela vida dos outros, por ajudar a vida um do outro, e todas essas questões foram até uma ironia, né, sobre Adão e Eva. O Adão, ele escolheu a morte, né, por causa disso amaldiçoou toda a sua geração, né, e Israel, pelo ódio, né, ele está destruindo a vida de milhões de pessoas, né, e o povo árabe em si só está reagindo em relação a tudo que Israel está fazendo, né, e existe um desentendimento, a gente nem sabe qual a origem desse novo desentendimento de Israel. É uma coisa extremamente triste, né. Eu não sei se eu vou conseguir terminar esse vídeo aqui, mas eu vou terminar por aqui. Fala aí para vocês, pessoal.